Fala galera, beleza? Mais um vídeo do Cafutebol. Seja muito bem-vindo. Já te agradeço por ter clicado neste vídeo. Vou te pedir, por gentileza, se possível, assistir o vídeo até o final, que vai me ajudar muito. Falta aí 1000 horas para mim poder conseguir aí a monetização do meu canal. Se vocês, meus amigos e minhas amigas torcedoras, puder ajudar, eu agradeço de coração, beleza? 15ª rodada do Brasileirão Série C e o Cafutebol vai fazer aqueles palpites aqui como sempre, né? Vamos lá nos palpites. O primeiro confronto aqui, Figueirense e Botafogo de São Paulo. Vamos ver aqui qual a colocação de cada um. Lembrando, lado esquerdo joga em casa, direito fora de casa, beleza? O Figueirense nos últimos 5 jogos ele teve aí 3 empates, uma derrota e uma vitória. O Botafogo vem bem melhor, né? O Figueirense está na sexta colocação e o Botafogo de São Paulo está na 4ª colocação. Nos últimos 5 jogos ele teve uma derrota e 4 vitórias, mas quem joga em casa é o Figueira. Então, nesse confronto aqui, eu vou de vitória do Figueirense ou empate, beleza? Campinense e Ferroviária. Campinense e Ferroviário. O Campinense, O Campinense está na zona de rebaixamento, está na 19ª colocação e o Ferroviário está na 16ª colocação. Os últimos 5 jogos do Campinense teve aí 4 derrotas e uma vitória. O Ferroviário está do mesmo jeito, né? A diferença é que foi no último jogo o Ferroviário ganhou, teve a vitória. No último jogo do Campinense ele perdeu. Mas a mesma coisa, 4 derrotas e uma vitória para cada um. Então quem joga em casa é o Campinense. Eu vou de Campinense 2-1 para o Campinense nesse confronto aqui, beleza? Ipiranga e Botafogo da Paraíba. O Ipiranga é o 11º colocado. Nos últimos 5 jogos ele teve aí 3 empates, uma vitória e uma derrota. E o Botafogo da Paraíba é o 5º colocado. Nos últimos 5 jogos também teve aí 3 empates, uma vitória e uma derrota, né? Quem joga em casa é o Ipiranga. Eu vou de Ipiranga. Vitória do Ipiranga ou empate nesse confronto aqui, beleza? Floresta e Mirassol. O Mirassol é o líder, né? Sempre disputando nas rodadas aí a liderança entre Mirassol e Paysandu, né? O Mirassol é o líder e o Floresta... Vamos ver aqui os últimos 5 jogos do Floresta. O Floresta ele é o 15º colocado. Nos últimos 5 jogos ele teve 3 empates, uma derrota e uma vitória. O Mirassol teve 2 derrotas e 3 vitórias. Quem joga em casa é o Floresta, mas eu vou de Mirassol, vitória do Mirassol nesse confronto aqui. 2-1 para o Mirassol ou empate, beleza? Brasil de Pelotas e Atlético Cearense. Ambos estão na zona de rebaixamento. O Brasil de Pelotas é o 20º colocado. Nos últimos 5 jogos teve aí 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. E o Atlético Cearense ganhou o último jogo, mas tem aí nos últimos 5 jogos 2 empates, 2 derrotas e uma vitória também. Tá igual ao Brasil de Pelotas. A diferença é a colocação. O Atlético Cearense é o 18º colocado e o Brasil é o 20º colocado. O Pelotas joga em casa, então eu vou de Brasil de Pelotas, 2-0 para o Brasil de Pelotas nesse confronto aqui, beleza? Vamos lá para os próximos confrontos. Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição. E não esquece, meu amigo e minha amiga torcedora, assiste o vídeo até o final que vai me ajudar muito. E garanto que depois da monetização desse canal vai ter muita coisa boa pra gente, beleza? Vamos lá. Vitória e Paysandu. Deixa eu ver aqui a colocação do Vitória. O Vitória é o 12º colocado. Nos últimos 5 jogos, o Vitória teve aí 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Paysandu é o 2º colocado, vem muito bem, obrigado. Nos últimos 5 jogos ele teve aí 2 vitórias, 2 empates e uma derrota também, né? Então igual aí. Nesse confronto aqui eu vou de Paysandu, né? O Paysandu é o 2º colocado. E o Vitória é o 12º colocado. Eu vou de Paysandu. Vitória do Paysandu nesse confronto aqui ou empate, beleza? Aparecidense e Altos do Piauí.
O Aparecidense vem aparecendo muito bem, mas no último jogo ele perdeu. Ele é o 10º colocado. Nos últimos 5 jogos ele teve aí, ó, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Altos do Piauí tá bem melhor. Nos últimos 5 jogos não teve nenhuma derrota. Ele teve aí 3 vitórias e 2 empates. Né? É o 14º colocado, o Altos do Piauí. Nesse confronto aqui, quem joga em casa é quem manda, quem tem mais chance, né? Então eu vou de Aparecidense. Vitória do Aparecidense ou empate nesse confronto aqui. Confiança e São José. O Confiança está na zona de rebaixamento, é o 17º colocado. Nos últimos 5 jogos, 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Né? E o São José é o 9º colocado. Nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Confiança joga em casa, mas eu vou de São José. 2-1 para o São José nesse confronto aqui. O empate. Vitória do São José ou empate. Eu vou chutar o placar 2-1, né? Remo e ABC. O ABC, ele é o 3º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, na sequência de empate, aí foi 4 empates e 1 vitória. O ABC. O Remo, ele é o 13º colocado. Nos últimos 5 jogos, nenhuma vitória aí o Remo, né? Perdeu em casa já. Então, eu vou de Remo. Eu vou confiar no Remo. O Remo nos últimos 5 jogos ele teve aí 3 derrotas e 2 empates. Mas eu vou de Remo. 2-0 para o Remo nesse confronto aqui. O último confronto aqui é o Manaus e Volta Redonda. O Manaus é o 17º colocado. 17º não, é o 7º colocado aqui, 17º. 7º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Volta Redonda, ele é o 8º colocado, tá bem abaixo aqui do Manaus, né? Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Quem joga em casa é o Manaus. Eu vou de vitória do Manaus ou empate nesse confronto aqui. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição e garanto mesmo, posso te garantir que você não vai se arrepender. Que aqui no Carro Futebol você tem palpite, top, placar, alguns, não todos, mas cravado. Tabela de resultado de jogos, tabela de classificação e próximos jogos. Então não perde tempo, meu amigo ou minha amiga torcedor. Se não é inscrito, já se inscreve no canal. Deixa aquele like que ajuda muito e valeu! Tenha uma ótima sexta-feira e até o próximo vídeo. Tchau!